deu pra vocês verem. Olha que eu tava gravando. Ela fica aqui, eu não posso deixar ela entrar, porque senão às vezes as cachorras vêm pra cá e pegam ela. Mas aí eu fico fazendo carinho nela aqui e deixo ela fazendo companhia aqui pra mim na janela. Queria que ela pudesse entrar, mas minhas cachorras são muito chatas e fica tentando avançar nela. Né, Miau? Terminei aqui de assistir a aula do curso, né, do Wesley. Muito legal essa aula. Tô até pensando em gravar um vídeo só sobre métodos de estudo, mostrar quais métodos de estudo que realmente funcionam, que são comprovados cientificamente, que são os melhores. Vocês teriam interesse nesse tipo de vídeo? Se vocês tiverem interesse, deixa aí nos comentários para eu saber. Aí eu vou falar um pouco da minha experiência, né, dos métodos que eu utilizei para conseguir as minhas 3 aprovações em Medicina Federal e também trazer alguns outros métodos que são comprovados cientificamente. E se por acaso você quiser conhecer a minha metodologia de estudo, a metodologia MARC, eu tenho um programa de mentoria que chama Jornada Enem. Nele, você vai ter acesso a um curso em vídeo em que eu ensino toda a minha metodologia de estudo, uma plataforma de estudo inteligente que gera métricas de estudo e vai calculando quais são as matérias que você tem que ter prioridade para fazer as revisões, o acompanhamento individualizado comigo e a chamada de vídeo também para a gente criar junto um cronograma de estudo e uma estratégia de estudo personalizada. Se você tem interesse, eu vou deixar aqui o link para você fazer a aplicação para o programa de mentoria. Não é todo mundo que é aprovado, eu seleciono alguns candidatos que são os que eu percebo que realmente estão motivados e engajados a conseguir a aprovação. Então preencha aqui o formulário, é bem rápido mesmo, só capricha nas respostas para você ser um dos selecionados. Então agora eu vou descer, vou fazer um expresso, vou utilizar um café que o meu professor me deu, inclusive, professor da pediatria. Um café muito legal que vem dentro de uma lata e depois eu vou assistir as aulas para o cursinho de residência. Eu consegui terminar todos os compromissos que eu tinha organizado agora pro período da manhã. Aí eu tô escrevendo o roteiro de um vídeo que eu tô pensando em postar. Eu tô cogitando, assim, tô me organizando para tentar postar 2 vezes por semana, sendo que seria um vlog e um vídeo de conteúdo mais sobre técnicas de estudo, métodos de estudo, né, revisões, né, como fazer revisões, como que eu consegui ser aprovado em Medicina Federal. Aí eu tô vendo aqui se eu vou conseguir me organizar para postar 2 vídeos por semana. Então eu tô escrevendo um roteiro aqui e vou fazer um teste depois. Aí, tomara que dê certo, eu queria muito poder postar 2 vezes vídeo na semana. Se você também quer vídeo assim, sem ser vlog, mais de conteúdo, deixa aí nos comentários pra eu saber. Meu almoço deve chegar daqui a pouco, que eu pedi pelo iFood. À tarde eu vou gravar um pouquinho aqui pra vocês sobre como fazer as anotações, como que eu faço as anotações e outros métodos, né, de anotação de aula que são eficientes. Depois eu tenho que ir na academia e eu tenho aula de tênis no final do dia pra finalizar o dia com chave de ouro. Então vou voltar aqui pra escrever o roteiro, eu só não vou gravar aqui pra vocês pra não dar spoiler.
Almocei, dei uma descansada e agora eu tenho que assistir uma aula de triagens neonatais, que são exames que a gente faz assim que o bebezinho nasce, para verificar se eles têm algumas doenças, e essa verificação precoce ajuda em muitas coisas. Ajuda a gente a evitar que essas doenças levem a agravos muito piores para esses nenezinhos. Então eu vou estudar esse tema. Esse tema foi a doutora que a gente está acompanhando lá no hospital que pediu pra gente estudar para amanhã. Então eu vou estudar esse tema. Ela tinha pedido pra gente estudar a amamentação também, só que eu já estudei ontem. Aí depois que eu estudar isso, eu vou falar para vocês sobre as formas eficientes de fazer anotações durante a aula. Então, logo depois de assistir essa aula, eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. Aí depois eu vou treinar e tenho aula de tênis. Então, vou focar aqui em terminar rapidão para trazer já as dicas para vocês. Terminei de assistir a aula das triagens neonatais e agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como fazer a anotação de um jeito eficiente. Eu vou falar sobre 3 aspectos principais, 3 modos de fazer anotação. São modos que eu utilizei e que eu ensino também para os meus alunos do programa de mentoria. Se você não faz nenhum desses, não significa que você está fazendo errado, pode ser que o jeito que você está fazendo seja muito bom também. Eu só vou expor um pouquinho a minha experiência com relação às anotações. Então, o primeiro que a gente vai falar é para quem faz anotação no computador. No momento, é o modo de anotação que eu tô fazendo no computador, principalmente pela questão do tempo. Então, daqui a pouquinho eu vou abrir meu computador para mostrar para vocês. O segundo que a gente vai falar é sobre o caderno, quem faz anotações no caderno. Então, como fazer, para deixar suas anotações de um jeito um pouco mais eficiente, se você é aquela pessoa que tá usando os cadernos para assistir às aulas. E a terceira forma de fazer anotação que eu vou falar é sobre os flashcards, que é uma forma também rápida de fazer anotação e muito eficiente, que já ajuda para quando você for fazer as revisões estratégicas dos assuntos. Então vamos falar primeiro sobre o computador, como fazer anotações no computador. Vou lá para a tela do meu computador junto com vocês para vocês poderem ver certinho. Então vamos lá para nossa primeira forma de fazer anotação eficiente. Eu vou mostrar primeiro no computador, que é a forma de anotação que eu estou utilizando no momento. Estou utilizando o Word, mas você pode usar o Google Docs ou qualquer outro aplicativo. Então, como que funciona? Primeira coisa, eu coloco aqui o título, e no título vocês vão ver que eu já coloco a classificação dessa aula. Verde são as aulas que caem muito, amarelo aquelas aulas que caem mais ou menos nas provas, e vermelho são aquelas aulas pouco importantes, que caem muito pouco. Então, a primeira dica é já colocar aqui no título. A segunda dica é separar em tópicos e subtópicos. Eu coloco azul escuro para tópicos e azul claro para subtópicos. Dessa forma, a gente já começa a separar o conteúdo em blocos. E separar em blocos é fundamental para a fixação do conteúdo, porque o nosso cérebro ele armazena todas as informações como se fossem blocos. Então, quando a gente separa em tópicos e subtópicos, é como se a gente já estivesse auxiliando o nosso cérebro a dar início nesse processo de armazenamento das informações. Aí, na escrita, eu gosto muito de escrever como se fossem itens mesmo, sabe? E eu coloco até aqui esses marcadores para eu saber certinho quantos itens tem. Aí, eu geralmente escrevo aqui quantos itens tem para eu poder estudar depois ativamente perguntando. Então, por exemplo, como está hoje em quantidade de números, de exames que são realizados no teste do pezinho. Aí eu já sei que eu vou ter que falar 6. Aí dessa maneira, fica muito mais fácil para eu estudar de um jeito ativo depois, quando for fazer minhas revisões estratégicas. Então, vocês vão fazer dessa forma, separando em tópicos e subtópicos. Lembrar de deixar aqui no título a classificação da aula. E uma dica muito importante é você sempre escrever com suas próprias palavras. Porque quando você escreve com as próprias palavras, é como se a gente já estivesse colocando de uma forma que vai ser mais fácil também para a gente armazenar. Porque é a forma que a gente entendeu aquele assunto. Então a gente está escrevendo
do jeito que a gente entendeu. Aí fica muito mais fácil para fixar aquele conteúdo. Então essas são as dicas para quem faz anotação online. Agora eu vou falar para vocês quais são as dicas para fazer as anotações no caderno, que são bem parecidas. Para fazer as anotações de uma forma eficiente no caderno, você vai seguir as mesmas dicas. Então você vai colocar o título, vai colocar a classificação daquele conteúdo já no título, de acordo com a incidência dele, vai separar em tópicos e subtópicos, e aí nesse momento você pode usar cores diferentes, igual eu mostrei para vocês no Word, então você coloca com uma caneta azul e uma caneta vermelha. É um para tópico e um para subtópico. Desse jeito você já vai separando os assuntos em blocos e isso vai facilitar na fixação do conteúdo. Lembra sempre de colocar no formato de itens, igual eu falei, e aí você pode indicar quantos itens tem, para que quando você vai estudar de maneira ativa, você já saiba quantos você vai ter que falar. E lembre sempre de escrever com suas próprias palavras. Os meus cadernos, até procurei meus cadernos antigos aqui, mas não consegui encontrar para mostrar para vocês, mas eles eram bem feios, minha letra sempre foi muito feia, porém eu organizava dessa forma, né, quando eu estava no ensino médio, que eu utilizava os cadernos, e deu muito certo. Então, coloca em tópico, subtópico e faz todas essas dicas que eu falei, que eu tenho certeza que vai dar certo. Agora vamos para a terceira dica, que é a mais importante, é a terceira forma, né, de fazer anotação, que são os flashcards. Os flashcards são meu método de estudo, assim, queridinho. Eles são essas fichas pautadas aqui. Eu tô me organizando para gravar um vídeo só sobre eles para vocês, mas para você fazer anotações na aula usando os flashcards, é bem simples. Você vai colocar aqui também com as suas próprias palavras, e aí você vai colocar perguntas na frente e as respostas atrás. Então você vai pegar só os tópicos mais importantes da aula, enquanto o professor está falando, e vai montar, por exemplo, uns 5 flashcards para cada aula, colocando a pergunta na frente e a resposta atrás. É bem simples e ele é muito bom para que quando no futuro você for fazer as revisões estratégicas, você pode pegar os flashcards daquela aula e ficar perguntando e respondendo de maneira ativa. Então o flashcard é bem interessante para você fazer anotação na aula, principalmente se você está com pouco tempo disponível. Então se sua rotina está bem corrida, use os flashcards que eu tenho certeza que você vai gostar muito. E pode ficar tranquilo que depois eu vou gravar um vídeo só sobre flashcards, um guia definitivo de flashcards ensinando vocês a fazerem do zero o seu flashcard e também como fazer as revisões com os flashcards de uma maneira bem mais detalhada do que eu falei aqui no vídeo. Agora eu vou me trocar, que eu tenho que ir pra academia, aí eu vou treinar e depois tem a aula de tênis. Mas é isso, fica ligado aí no canal, que nos próximos vídeos vai ter muito vídeo de conteúdo aqui, vai ter um vídeo só sobre flashcard, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então bora lá fazer um treinão de ombro. Cheguei da academia, aí tinha uma encomenda aqui pra mim, que era um negócio que eu tava esperando muito, que eu consegui comprar no site da Nike. Vou mostrar pra vocês. Era um tênis que eu queria há muito tempo, aí teve o lançamento no site da Nike. E eu consegui pegar, do meu tamanho, 39. É esse Dunk, eu não tinha nenhum tênis desse estilo, é o primeiro que eu compro. Eu gostava muito desse tênis, assim, que eu via no YouTube o Sebum treinando com ele, que ele tem a sola bem reta. Eu fiquei bem feliz que deu certo pra eu pegar ele. Curti bastante ele, já experimentei, serviu direitinho, tá tudo certo. Aí agora eu vou só comer um negocinho mais leve, alguma coisa mais tranquila, que eu já vou pra aula de tênis. Vai começar daqui a pouco. Aí eu vou levar lá o celular pra gravar um pouquinho pra vocês.
Terminei minha aula de tênis, foi bem legal. Aí já cheguei aqui em casa, tomei banho, sequei o cabelo. Aí vou fazer minha janta, jantar e depois eu vou estudar mais umas coisinhas. Porém, o vídeo já tá grande, então o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, lembra de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e deixa um comentário aí pra eu saber o que você tá achando, se você tem alguma sugestão, alguma crítica. Só escrever aí que eu leio todos os comentários e respondo todos. Tamo junto e até o próximo vídeo.